Bom, pessoal, então vamos prosseguir. É muito importante o entendimento do porquê. A pessoa pergunta, mas por que nos dispositivos de conversão eletromecânica é usado material ferromagnético? Ou então, e por que não existe ou não existe conversores de energia baseada no campo elétrico? Assim, por quê? Por que isso daí? Não entendo por quê. Queria ver uma máquina que funcionasse com campo elétrico, em vez do campo magnético. Existe isso aí? Então, esses dispositivos existem no laboratório, que são os capacitores, né, de placas móveis, que você consegue. Mas a quantidade de energia convertida é mínima, é um brinquedo, como se diz assim, né? Não consegue dar partida no motor, não consegue acionar um ventilador. Aí você diz, mas por que? Eu queria saber por quê. Então, vamos ver os porquês, tá? Primeira razão é a seguinte: a permissividade da maioria dos materiais varia relativamente pouco. Para a maioria dos meios empregados na construção de dispositivos, material magnético, ele varia entre 0 e 100. A permissividade relativa do material varia entre 0 e 100. Você acha isso muito ou pouco? É pouquíssimo. Aí, por quê? Porque nos materiais magnéticos, essa variação vai entre 0 e 1 milhão. Como assim? Como assim? Depois eu vou dar um exemplo. O material magnético ela intensifica o H produzindo a magnetização, e essa magnetização chega a ser 1 milhão de vezes maior do que o H somente. Se aumenta aquele número de voltas ali, né, gerando uma força magnetomotriz, e ela é intensificada, essa força é intensificada pelo material magnético, a reação do campo magnético, certo? Principalmente pelos materiais ferromagnéticos, ferro, níquel e cobalto. Então, aqui você tem uma pequena variação. Então, você pode construir um capacitor e colocar entre as placas um material que se polariza. Então, a literatura diz que essa polarização ela geralmente está nessa faixa aí. Então, isso significa que ela não é usada para dispositivo de conversão eletromecânica devido a isso aqui. Então, o E, volt por metro, é muito utilizado. Como assim? Você vai medir a intensidade da onda eletromagnética, vai medir em quê? Você mede em E, em volt por metro. Olha, essa onda eletromagnética tem amplitude 10 volt por metro. É usado. Já o D, ele é pouco utilizado, com a densidade de campo. É pouco utilizada, certo? Porque ele já estaria levando em conta a reação do meio, né? E, na verdade, você vai olhar, se ela está no meio, ela teria dentro do meio e não fora dele, certo? Então, essa daqui ela vai ter utilizado do ponto fora do meio. Então, vamos lá, vamos passar para o próximo slide aqui. Então, a corrente de condução, representada pela letra I, ela aparece nas equações de Maxwell, né? O elétron, quando se move, né, gera o quê? Um fluxo de elétron, que é chamada corrente elétrica. Ela geralmente requer um meio material. O cobre, por exemplo, a corrente tem que circular no cobre, no alumínio, no material condutor. E a unidade de corrente de condução é ampere. E também é utilizada bastante o J, que é o J. O J é a densidade de corrente de condução. Por exemplo, você pega um condutor de 10 milímetros quadrados, você diz, esse condutor aqui, ele tem uma densidade de corrente que é... Aí você diz o valor da corrente, 10 amperes. Se eu dividir pela área da seção transversal, aí eu tenho o J. J é a densidade de corrente. Então, ele aparece nas equações de Maxwell. Aparece também corrente de condução e outras, né?
Vamos lá, prosseguir aqui. Aí, observe aqui. Essa é a lei de Ampère. Aqui o I é a corrente de condução, o J é a densidade de corrente de condução. E esse daqui é a densidade de corrente de deslocamento, JD. Então, devido à contribuição com esse termo aqui, com esse termo aqui, o Maxwell, né, o trabalho de tese e doutorado dele, que na época foi muito polêmico, vocês não, isso aí, na época o pessoal não aceitou esse resultado dele, né? Mas depois foi comprovado por Marconi, ele conseguiu, Hertz, né? Conseguiu comprovar que existe esse termo aí adicional, que é uma coisa matemática, que ele precisa estar lá para dar consistência às equações. Então, aparece também, indo agora para o campo, lado do campo magnético, você tem o B, que é chamado de densidade de campo magnético. Essa unidade também é muito utilizada, o B. Qual a unidade do B? É o Tesla, que é volt por metro quadrado. Inclusive, nas máquinas de ressonância magnética, né? Você diz, ó, essa máquina aí de ressonância magnética, ela é de um Tesla. É uma máquina altamente potente, ela gera uma densidade de campo magnético elevada ali, um Tesla, né? Então, existe a diferença entre o B e o H. Agora vamos falar a diferença entre o B e o H. A corrente de condução, ela vem, corrente de condução pela equação de Maxwell, ela tem dois termos. Mas no vácuo, você pode dizer que o B é igual a μ0 vezes H. Se o material não estiver na presença de material magnético, então esse M é igual a zero. Então, ó, veja aí, para o vácuo, somente B é igual a μ0 vezes H. Para os materiais magnéticos, quando existe material magnético, esse M, que é a chamada polarização magnética, né? Ele tem o efeito de intensificar o B. Eu até falei que esse M aqui pode gerar um B 1000 vezes, 1 milhão de vezes maior do que esse H. Lógico, tem aquela curva de saturação, aquela curva de saturação do material. No topo da curva, quando o material estiver bem saturado, ela atinge valores elevados de B, que um Tesla já é esse valor. Por exemplo, no interior do transformador, você pode ter esse valor de B, né? 0,8 Tesla. Certo? Nas máquinas, dependendo do entreferro da máquina, você aumentar o entreferro, ele é uma relutância alta, você pode até ter valores 0,6 Tesla. Todo o projeto é feito em função do B, que é a densidade de campo magnético. Você faz o projeto aqui da máquina. Então, viram aí? Existe a diferença entre o B e o H. Você diz, então eu pensei que era a mesma coisa. Não é. H é intensidade de campo magnético, B é densidade. A unidade B é bastante utilizada no dia a dia. Como eu falei, as máquinas de ressonância, o pessoal diz, essa máquina aí, olha essa máquina aí, meu amigo. Pense numa máquina potente, ela é de 1,5 Tesla. Ela produz, em determinados pontos, uma densidade de campo magnético elevadíssima. É como se eu estivesse dentro. Outros materiais supercondutores, né? E geram correntes elevadíssimas, mais com material magnético, gera um B elevado. Então, é uma unidade utilizada no dia a dia, o B. Vamos lá, prosseguindo aqui. Então, ó, nos materiais ferromagnéticos, a permeabilidade relativa pode atingir valores elevados, até o quê? De
1 milhão, 10 a 6. Como assim? O μ relativo pode atingir valores até 1 vezes 10 a 6. Isso não acontece com o material elétrico. Aí você diz, entendi, então é por isso que quando você vai construir um dispositivo de conversão eletromecânica, você usa ferro na construção dele. Ferro. Usa ferro na construção. Esse ferro na construção é que vai permitir altas densidades de campo magnético. E se você tem altas densidades, vai ser também altas densidades de conversão. Também, né? Altas densidades de potência convertida nesse processo de conversão eletromecânica de energia. O material ferromagnético ele tem uma reação forte. O que significa isso, reação forte? Aproxime o ímã, um bom ímã, de uma barra de ferro. O ímã vai grudar. E você vai puxar com toda a força. Não consigo tirar aqui. Isso aí é uma reação forte. E se fosse uma reação fraca, você dizia, tiro, encosta, tiro. Ele pregou aqui, mas eu encosto, tiro. Então seria uma reação fraca. O campo elétrico tem uma reação meio fraca. Você destrava, você consegue mover a placa do capacitor facilmente. Mas o magnético não. Então esse grupo de materiais ferromagnéticos, a gente já falou, nele pertence o ferro, o níquel, cobalto e suas ligas. Vamos lá, vamos prosseguindo aqui. Vamos lá. Então, tem mais coisas, né? O material ferromagnético, ele também é multivalores, certo? E ele, além de ser um material não linear, ele tem uma curva de magnetização e pense no material complicado de analisar. É o material magnético. Você já deve ter visto a curva de saturação, né? Ele satura, não é linear, ele satura, mas tudo isso você tem uma saídazinha para fazer uma aproximação. Por exemplo, aqui, ó. O que é isso daqui? É a curva do material magnético. Como assim? Não entendi. Ó, nesse eixo aqui tem o H. O que é o H? O H é a intensidade de campo magnético. Então você diz aqui que o H é igual a NI sobre L. N, número de espiras, I, a corrente, e L, o que é o L? O L é o percurso do material. Então vamos supor o exemplo. Vamos supor que você pegue um prego, aí, e enrola nesse prego espiras de cobre. E vamos alimentar esse material magnético com uma corrente. Então, corrente vezes o I é chamada força magnetomotriz. Essa força magnetomotriz ela vai o quê? Produzir uma magnetização do material. Então, por exemplo, no zero significa zero. Zero é início. O material nunca foi magnetizado. Nunca. Ele não tem memória, nada. Então, ele tem, você aqui parte do início, corrente zero. Corrente zero. Aí vai aumentando. Corrente zero, corrente 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere. Então, o que acontece? O material sai do zero, ele vai se magnetizando. Você diz, como magnetizando? Ele vai aumentando o B, a densidade de campo magnético dele vai aumentando. Você diz, olha, está aumentando a corrente. Aí ele vai notando os pontos. 1 ampere, B igual a 0,5. 10 amperes, aí chegou aqui no máximo. Você diz, o material saturou. Coloquei 30 amperes, ele saturou. Saturou significa não aumenta mais não. Aqui eu já travou aqui, saturou. Você diz, não, agora eu vou diminuir. Vou diminuir o valor. Aí quando você vai diminuir na corrente, em vez de ele voltar pelo mesmo caminho que ele foi, ele diz, não, vou voltar agora por aqui. Então ele volta por outro caminho. Aí você diz, não, olha, a corrente é zero. Você diz, olha, que interessante, a corrente é zero, mas ele teve um magnetismo residual.
ele ficou permanente magnetizado. Então, por exemplo, quando você pega uma chave de fenda próxima ao ímã, então você magnetiza aquela chave de fenda, ele retém o magnetismo. Ele diz, olha, ele agora está atraindo, ó. A chave de fenda está atraindo aqui os parafusos. Ele ficou com magnetismo residual. E como é que você faz para reduzir esse magnetismo residual? Inverte. Você pode desmagnetizar invertendo. Agora você bota uma corrente no sentido oposto, e à medida que a corrente vai aumentando no sentido oposto, ele vai o que? Se desmagnetizando. Então, tem um ponto que ele diz, olha, ele se desmagnetizou totalmente, não tem mais magnetismo. Então, mas eu quero aumentar ainda mais o campo, a corrente, quero inverter a corrente. Então ela vai, ó, tem um ciclo negativo. E aí depois vamos entrar. Então ela segue, a partir de agora, segue o ciclo de esterese. Esse ciclo de esterese, ele é importante porque esse ciclo de esterese aí, ele tem uma área, e essa área aqui é proporcional às perdas do material. Então, isso aqui é o ciclo de esterese e tem as perdas de esterese no núcleo. Okay, vamos lá, vamos prosseguindo. Agora, a condutividade. Os materiais, eles podem ser classificados também como materiais condutores, ele pode ser isolantes, pode ser semicondutores também. Então, a letra que define a condutividade é a letra sigma. Ela é proporcional ao comprimento do material, inversamente proporcional à resistividade, e aqui você tem a área da seção transversal. Então, isso daí é como você definir a condutividade do material. E o material mais condutor de todos é a prata, que ela já é um material caro, né, valioso, mas por isso você não usa, você usa o cobre, a maioria do material. Então, observe a unidade de condutividade Siemens por metro. Bom, a condutividade da prata é 1,6 vezes 10 a 7. Do cobre, um pouquinho menor, 5,7 vezes 10 a 9, ou 10 a 7. O alumínio, 3,5 vezes 10 a 7. Então, o alumínio, ele é um material condutor também, mas ele perde para o cobre. Mas devido ao preço do cobre, que é muito caro, você às vezes usa alumínio. O alumínio também é mais leve, certo? Então, o que você pode fazer aqui, para reduzir as perdas, é você aumentar a tensão, para reduzir a corrente. Então, aqui, o ferro não é utilizado na condução, porque ele já cai de 3 para 1, condutividade, daí já gera uma queda de tensão, né? E olha a borracha como é isolante. 1 vezes 10, eu vejo a diferença, menos 15, então a borracha, né? A borracha ela é bem isolante, a porcelana ainda mais e tudo mais. Então aí tem características do material condutor. Agora, olha, nesse último tópico aí, a gente vai ver as relações constituintes. O que são as relações constituintes? São as equações que não aparecem nas equações de Marx, mas ela precisa ter lá para você completar. Porque alguém poderia dizer, não, é só equações de Marx. Não, não. Tem as equações adicionais que você precisa utilizar. Elas precisam ser usadas na solução do problema. Qual é delas? A primeira delas é essa, ó. B igual a μ vezes H, ou então H igual a B sobre μ. Isso daqui é uma linearização do material magnético. Eu já falei até que o material magnético é difícil que só de trabalhar, porque ele é uma curva, não é uma reta. Aí você diz, não, vou fazer o seguinte, vou aproximar esse trecho linear por uma curva. Pode, é o jeito, né? É o jeito.
Não é a mesma coisa, mas a gente vai ter um resultado, você tem um resultado tá mais ou menos aqui. Então, mas você sabe que na verdade ela é uma curva. E você faz essa linearização antes da saturação, que é o chamado trecho linear da curva. Se você vai resolver um problema de máquinas, aí você diz, considere que o material não está saturado, que você está trabalhando na faixa linear. Você diz, tá bom, tudo bem, trabalhando na faixa linear, então eu posso utilizar B igual a μ vezes H. Então ele tem que dar o μ relativo para você. Aí você com μ relativo encontra essa relação. Tem também essa relação entre o D e o E. Isso vai levar em conta a polarização do material, muito utilizado. Também uma linearização. A lei de Ohm, na forma pontual, você coloca, você diz, lei de Ohm, V igual a RI. V tensão, aí você tem I corrente, R resistência. Mas da forma pontual, você não tem, você tem J igual a sigma R. Então, relacionado com J, você teria a corrente. Relacionado com sigma, você teria a condutividade do material, o inverso é a resistência. E o E seria o quê? A intensidade do campo magnético. E aí você vai trabalhar com a tensão. A relação DH, eu já falei, essa daqui, mas também pode escrever assim, em função da magnetização. E por último, você pode escrever assim, em função da polarização do material. Por exemplo, a água é um material polar. Então, ele se polariza na presença do campo elétrico. É por isso que você tem aí, né, a aplicação do forno de micro-ondas, que ela cozinha o material devido à presença da água. A água é polarizada numa direção, depois na outra direção, e isso gera um atrito, porque existe uma frequência de 2,4 GHz. E essa frequência foi escolhida porque essa frequência ela produz a máxima profundidade de penetração. Então, vocês escolheram essa frequência porque é até a distância que ele cozinha, né? Quando você entra mais um pouco, ele diz, olha, a onda já é fortemente atenuada. Então, eles descobriram que nessa frequência era a melhor de todas, porque era a que dava a máxima penetração da onda. Porque você sabe, dependendo da frequência, o material pode ser condutor ou isolante. Dependendo da frequência, a gente vai ver isso depois, né, no prosseguimento. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Aí vamos ver as equações adicionais, relações constituintes. Você tem aqui uma das equações, essa equação aí, ó, que é força, a força sobre uma carga estacionária é força igual a carga vezes o E. Se a carga está em movimento, então você já tem uma força que é o produto da velocidade do elétron vezes o B. Então, aqui é como se você tivesse um E, que é um campo elétrico induzido. É um campo elétrico que surge, que ele vai agir sobre a carga e ele vai dar uma direção diferente dessa daqui. Tá bom? Então, a equação, essa daqui é uma equação simples, né, que é chamada equação da força de Lorentz. E tem também aqui a equação da continuidade. O que é a equação da continuidade? É uma equação bem simples, né? E que diz uma coisa tão óbvia que você diz, olha, mas isso aí que ele vai dizer uma coisa dessa óbvia. Então vamos ver o que é que ele diz aqui. Olha essa integral aqui. Vê se você já viu essa integral aqui. Que integral é essa? Essa integral é uma integral de área sobre uma superfície fechada. Calculada sobre o quê? J. J o quê? Densidade de corrente de condução. Então, o que seria J vezes S? J vezes S
densidade de corrente de condução vezes a área é o que? Corrente total. Então ele disse, olha, olha o que ele diz, uma coisa simples. A quantidade de corrente que deixa uma superfície fechada é igual ao que? A quantidade de carga que deixa essa superfície. Imagina se eu dissesse para você, olha, pessoal, vou dizer uma coisa importante para você. Você pode falar, pode falar. Eu digo, olha, descobri, sabe o quê? Que a quantidade de pasta, a quantidade de pasta que sai do tubo de pasta é proporcional à diminuição do volume da pasta. Aí você diz, mas rapaz, que coisa, parece até idiota, né? A quantidade de pasta que sai da pasta é proporcional à diminuição da pasta que está no interior do tubo. Aí você diz, que coisa ridícula isso aí. Mas é isso que está dizendo. É isso que ele está dizendo. Ó. A quantidade de corrente que sai da superfície fechada é proporcional à diminuição das cargas no interior da superfície. É só isso. Aí você diz, não, mas peraí ainda. E se não houver carga na superfície? Então, eu digo que a corrente é zero. Porque não tem carga na superfície. Então, essa daí é a equação da continuidade. Tá certo? Ela pode ter no formato integral, aqui pode ter no formato diferencial. No formato pontual, você, e dessa maneira, partir daqui para cá, é só usar o teorema da divergência. Você obtém esse divergente. Ó. Divergente de J é igual a menos, né? Derivada de ρ, que é a densidade volumétrica de carga no tempo. Então, olha aqui o que ele diz, da forma pontual. No ponto, tem carga? Aí você diz, não tem carga. Não. Então, o divergente é zero. Aí, no ponto, tem carga? Tem. Qual a densidade de carga? É positiva. É positiva? Então, o divergente vai ser o sinal oposto. Divergente de G, se a carga for negativa. Mas você tem que ver a variação. A carga varia? A densidade varia no ponto? Varia. Então, a carga varia. Então, se a carga varia, então a corrente, o divergente, é proporcional à variação da densidade de carga. Então, é só isso. Está dizendo coisa óbvia. Se a densidade, não, o divergente de J é proporcional à variação da densidade. Tem uma grande variação de densidade, então existe um divergente alto. Não então a gente vai ver essa equação da continuidade ainda mais com alguns exemplos. A gente vai até mostrar como provar que esse termo existe. Você pode provar que esse termo existe. Dá um pau.